Atiraram nele? Sim. Crimes que abalaram o mundo. Os Irmãos Menendez. Dia 20 de agosto de 1989, Kitty e José Menendez foram mortos a tiros na casa deles em Beverly Hills. Quando eu ouvi falar do duplo homicídio, a coisa que mais me prendeu naquele momento foi o fato de que tinha acontecido em Beverly Hills. Homicídios não acontecem em Beverly Hills, não onde eles moravam. Então isso foi o mais chocante. A descrição da cena do crime chamou a atenção pelo sangue. Tinha sangue em tudo. Os assassinos foram brutais. Os relatores da autópsia e as fotos da cena do crime mostram que José Menendez foi baleado 5 vezes. Uma vez a queima-roupa, com o cano da espingarda atrás da cabeça dele, e Kitty Menendez foi baleada 9 vezes. Uma vez a queima-roupa no rosto. Quando a polícia chegou, os filhos das vítimas, Eric e Lyle Menendez, estavam totalmente histéricos, gritando. A polícia assumiu automaticamente que eles também eram vítimas. Eles foram tratados como os filhos que entraram numa casa ensanguentada e encontraram os pais mortos. Ainda não temos nenhuma confirmação sobre ser uma execução ou um assalto ou até alguma outra coisa. Não temos certeza e não vamos ficar especulando sobre o que foi. Como foi um crime brutal, aquilo parecia ser uma execução. Nos estágios iniciais da investigação, a polícia começou procurando organizações criminosas. Uma outra coisa muito chocante sobre esse crime foi o fato do José Menendez ser um executivo muito importante. Ele era um dos figurões de Hollywood e estava no topo. Uma das principais empresas de Hollywood no Festival de Cannes era a Carolco. Suas 2 maiores estrelas estavam no festival. Sylvester Stallone, estrelando em Rambo pela Carolco, e Arnold Schwarzenegger. Entre os executivos da Carolco, José Menendez era uma figura durona, intransigente e competitiva. A história de Los Angeles é com frequência a história de Hollywood. E as pessoas ficam fascinadas com os executivos de Hollywood. José Menendez era um exemplo de história do sonho americano. Ele veio como um imigrante de Cuba. Extremamente trabalhador, ele subiu rapidamente na carreira de negócios em Hollywood. Mas antes dele vir para Hollywood, ele conheceu o amor dele, Kitty Menendez, uma moça do interior. Eles se apaixonaram na hora. E eles tiveram 2 filhos lindos. Se as redes sociais já existissem naquela época, o feed deles seria cheio de fotos maravilhosas deles, posando como uma bela família americana. A gente já via ali as qualidades de um drama americano. Depois de 7 meses, eles prenderam Eric e Lyle Menendez. Foi um choque. Foi aí que tudo mudou e o caso chamou a atenção nacional. As pessoas tinham sentido pena porque os pais deles tinham sido brutalmente assassinados. E, de repente, eles estavam se entregando para a polícia. Eles apareceram na TV e em todas as revistas de entretenimento e jornais como jovens muito bonitos, muito ricos e absurdamente privilegiados de Hollywood. E foi aí que esse crime americano se tornou muito mais interessante. Quando a gente olha para a trajetória do Eric e do Lyle Menendez, parece que eles viviam num conto de fadas. Eram meninos de ouro. O Lyle estudou em Princeton, o Eric na Universidade da Califórnia, e parecia que não faltava nada para eles.
Vieram de uma boa família, eram 2 homens jovens, brancos, privilegiados e ricos. Acho que eu só pensava, gente, por que fazer isso? Eu não entendia, não fazia sentido para mim. Apesar de nem a gente nem ninguém saber, a polícia estava investigando os irmãos Menendez desde o começo. A polícia suspeitava dos irmãos, mas não pôde prendê-los até finalmente conseguir uma confissão que o Eric fez para o psiquiatra dele. As autoridades não prenderam os filhos até obterem as gravações do Dr. Jeremy Ozio, o psicólogo da família Menendez, que conversou com os irmãos depois dos homicídios. Autoridades afirmam que Eric Menendez confessou para o terapeuta e Lyle Menendez parece ter ameaçado o terapeuta caso ele os entregasse para a polícia. Nas últimas notícias desta manhã, os irmãos Menendez se declararam inocentes da acusação de terem matado os pais em agosto. Na audiência, quando os irmãos entraram, eu lembro que pensei, erraram na roupa, porque eles estavam com ternos extremamente caros. E eles entraram lá com uma postura muito prepotente. Eles pareciam mimados, eles pareciam arrogantes e eles pareciam metidos. E só de olhar para eles no tribunal, eu pensava, foram eles. Sabe, foram eles. Este é o caso da população do estado da Califórnia contra Eric Galen Menendez e Joseph Lyle Menendez. Vocês entenderam as acusações contra vocês? Eu entendi sim, Excelência. Com essas 2 acusações, vocês podem ser condenados à morte. Quando eles disseram que eram inocentes, eu não acreditei. Acho que ninguém acreditou. Eu trabalho nessa área há mais de 33 anos e soube de bem poucos homicídios mais sádicos do que esse. E qual foi o motivo? Bom, todos sabemos que não é segredo nenhum que o Menendez tinha um patrimônio que valia $1 milhões. Só mais uma pergunta. Por acaso o senhor acha que... A primeira coisa que as pessoas pensaram foi como eles poderiam ter cometido um crime tão brutal. E isso fez todo mundo acreditar que só podia ser porque eles eram más pessoas com sede de dinheiro e ganância. $14 milhões pode ser um claro motivo para algumas pessoas matarem. E às vezes só isso já basta, não precisa de outro motivo. Por favor, não. Calma, isso é assim mesmo. Não, Eles não. só querem uma entrevista. Não, obrigada. Por favor. O interesse da gente, da mídia e do público só aumentava, porque era polêmico, era violento, era brutal, era Beverly Hills. Eu peguei um voo de Miami para Los Angeles para cobrir a história do Miami Herald. E depois de alguns dias eu comecei a receber ligações de produtores de filmes me perguntando se eu encontraria com eles para falar sobre a história. Isso foi uma coisa que nunca tinha acontecido na minha carreira. Eu estava sendo agradado por todos os tipos de pessoas e queriam fazer um filme para TV ou um longa-metragem. Então, no momento em que os irmãos foram denunciados, já existia um frenesi se desenvolvendo em Hollywood. Se alguma história real foi feita para o cinema, só pode ser essa. O assassinato dos Menendez é uma história gótica de glamour, riqueza, poder e ganância. É inacreditável. É inacreditável. Isso só poderia acontecer aqui em Hollywood. Muito obrigado, Sr. Stallone. As pessoas ficaram fascinadas com aquilo por causa dos personagens da história. Os personagens eram pessoas daquelas que a gente encontra nos melhores livros policiais americanos. Os investigadores disseram que começaram a observar os irmãos Menendez porque eles não fizeram um bom trabalho atuando os papéis de filhos de luto. A polícia diz que os meninos seguiram torrando dinheiro e, diferente da maioria das vítimas de homicídio, os irmãos Menendez não pareciam ter muito interesse na investigação da polícia pelos assassinos dos pais deles.
começaram a aparecer detalhes sobre o comportamento de Eric e Lyle Menendez logo depois do assassinato dos pais deles. E a coisa foi ficando cada vez mais estranha. Os meninos começaram a gastar com carros caros e roupas. Lyle comprou um Porsche e um restaurante. E tinha o testamento. O patrimônio de 14 milhões iria para os meninos se os pais morressem ao mesmo tempo. Todas as informações que estavam saindo na mídia eram bem negativas para os irmãos. 2 dias antes dos homicídios, 2 espingardas calibre 12 foram compradas numa loja de artigos de caça em San Diego. Os promotores afirmam que um dos irmãos comprou as armas. Quando o julgamento estava prestes a começar, Lyle e Eric Menendez já tinham sido julgados e condenados pela imprensa toda. Era uma conclusão óbvia que eles eram culpados, que eles iam ser condenados. Então todo mundo achava que aqueles 2 riquinhos iam ter o que mereciam finalmente. Como parecia que a polícia e a promotoria tinham todas as provas necessárias, todo mundo queria saber qual seria a defesa dos irmãos. Havia muitas expectativas sobre esse julgamento, porque era fora do comum. Todo mundo sabia que o julgamento seria grande, mas ninguém imaginava que ia ficar tão grande assim. E tudo isso por causa da defesa apresentada. Aquilo foi uma surpresa. Aquilo tornou o caso enorme. A defesa vai alegar que os meninos eram abusados pelos pais. Uma das advogadas de defesa disse ao juiz que pretende usar uma estratégia de legítima defesa. Temos evidências que vão provar que eles estavam se sentindo em perigo iminente de morte ou de graves lesões corporais nas mãos dos pais deles. O público ficou chocado. Pela primeira vez, os irmãos admitiram que tinham matado os pais deles. Ninguém esperava aquela defesa, ninguém. Pegou todo mundo de surpresa. Eles basicamente alegaram que Eric e Lyle Menendez mataram os pais deles depois de anos de abuso emocional e sexual. Os advogados dos irmãos Menendez afirmam que vão usar a mesma defesa empregada na síndrome da mulher espancada. Homicídio com legítima defesa. É um caso inédito. O uso da síndrome da mulher espancada no caso de morte dos próprios pais. Na noite do julgamento, a advogada de defesa de Eric e Lyle lançou aos promotores que os irmãos iriam revelar o abuso. E isso os levou a acreditar que os pais deles iriam matá-los. Por isso, eles mataram os próprios pais em legítima defesa. Isso é conhecido como a legítima defesa imperfeita. Devido a uma vida de abuso e medo, eles acreditaram erroneamente que a vida deles estava em perigo. Se eles conseguissem sustentar essa defesa, o júri poderia condená-los por um crime mais brando, como homicídio culposo. As pessoas estavam céticas. Durante 3 anos, elas tinham ouvido uma história. Meninos gananciosos que queriam dinheiro. E agora, a defesa contava uma história bem diferente. Quando o julgamento de Lyle e Eric Menendez começar hoje mais tarde, eles vão tentar questionar o caráter e a reputação dos pais que foram assassinados. Um promotor está acusando a equipe de defesa de, aspas, assassinato flagrante de caráter. Nos anos 90, abuso sexual não tinha se tornado um assunto central como é hoje. Ninguém nunca tinha ouvido falar de usarem isso como motivo para um assassinato. E havia muitos críticos porque as pessoas que poderiam negar o fato estavam mortas. Então, quem poderia dizer que todas aquelas acusações que os filhos estavam fazendo contra eles eram, na verdade, uma grande mentira? Quando a estratégia da defesa foi revelada, aquilo foi desconcertante e surpreendente para todo mundo da promotoria. Com certeza, foi algo que causou uma certa preocupação. Todo mundo pensava, nossa, a gente já viu casos parecidos, mas nesse contexto, tem muita coisa que vamos precisar descobrir.
Na Califórnia, o júri ouve hoje as alegações iniciais no julgamento dos 2 irmãos de Beverly Hills acusados de assassinar os pais ricos. O julgamento incomum está sendo realizado com 2 júris, um para cada irmão. Entre os seus 6 e 18 anos, meu cliente Eric Menendez era abusado sexualmente pelo pai dele. As alegações iniciais chamaram a atenção. Leslie Abramson era uma força da natureza. O tempo todo eu olhava para ela e tinha que me fazer lembrar que ela estava tentando me convencer de uma coisa. Eu não diria que as alegações iniciais me persuadiram, porque eu queria esperar para ver as provas, mas eu fiquei impressionada com a apresentação dela. Kitty Menendez foi retratada como uma mulher que sabia e não fez nada. Ela supostamente teria outros problemas também. Ela ameaçou envenenar a família. Uma mulher louca. Ficou mais louca ainda. As pessoas ficaram surpresas porque estávamos falando de uma família absurdamente rica, com uma vida pública, com fotos e mais fotos de uma família amorosa e sorridente que parecia ter tudo o que queria. Ouvir que por trás dos muros dourados havia um segredo muito feio foi bem chocante. O julgamento já ganhou a atenção da mídia nacional, com dezenas de equipes de reportagem competindo por entrevistas. O julgamento foi um carnaval. Tinha milhares de pessoas fora do tribunal, dezenas de equipes de TV e repórteres cobrindo o julgamento. Não, vocês estão obstruindo o meu caminho, por favor. E dentro do tribunal, um canal estava transmitindo o julgamento do começo ao fim. O Lyle abriu a porta e atirou no pai dele. E o Eric atirou na mãe dele quando ela levantou e gritou. O tribunal estava vibrando o tempo todo que estivemos lá. Objeção a essa resposta, meritíssimo. Essa testemunha está fazendo... Os promotores e os advogados de defesa estavam em guerra. Numa guerra inacreditável, que tinha muita coisa em jogo. Eu não vou aceitar isso. Espera-se que a defesa inicie sua apresentação essa semana. Os advogados de defesa prometeram levar os jurados para dentro dos muros da mansão dos Menendez e revelar uma casa de terror. Quando a defesa começou a apresentar o caso deles, chamaram uma testemunha atrás da outra. Amigos, membros da família, colegas, que pintaram uma figura de José Menendez que era aterrorizante. E a imagem que a defesa construiu de Kitty Menendez foi de uma mãe que também era verbalmente abusiva. Era alcoólatra, viciada em drogas e permitia que o marido abusasse dos filhos. Ela fechava os punhos e apertava os olhos. Os dentes ficavam para fora. As veias do pescoço saltavam. A verdade é que o Sr. Menendez era um homem que gostava de aterrorizar, gostava de espoliar e de corromper. E você via hematomas nos meninos eu via depois assim, disso? Eu via acima da região da coxa. Tinha tanta evidência de que eles tinham tido uma infância oprimida que era difícil ignorar, principalmente com o depoimento dos familiares. Os familiares testemunharam contra o José e a Kitty. Eles não estavam depondo contra o Eric e o Lyle. Uma prima testemunhou que em 1976, Lyle, com 8 anos, contou sobre o abuso sexual. Ele e o pai dele tinham ficado se tocando e ele indicou que tinha sido na região genital. Um primo, Andy Cannell, disse que Eric confidenciou a ele detalhes do suposto abuso. Ele contou pra mim que o pai dele estava massageando o p*** dele. Sim, é muito comum para pessoas que foram abusadas não levar essa informação adiante. Mesmo quando tem ajuda profissional? Correto. Programas de entrevista, pessoas com opinião diversas estavam discutindo qual seria a verdade. Muita gente ainda achava que o argumento do abuso era uma grande mentira. Depois de assistir ao julgamento o dia todo e depois de assistir às manchetes durante 3 horas na TV, as pessoas abriam os antigos fóruns dos primórdios da internet e discutiam detalhes do julgamento até 3, 4, 5 da manhã. A teoria do abuso
foi abraçada por um grupo pequeno, mas fiel, de seguidores que acreditavam. E eles eram muito ativos no sentido de tentar divulgar essa ideia. E isso saiu em todos os chats do começo da internet. E tinham outras pessoas que acreditavam que poderia ser verdade, ou que alguma coisa tinha acontecido na família. Nós que estávamos lá todos os dias, acabamos vendo muitos detalhes. E algumas pessoas começaram a ter dúvidas sobre a versão dos fatos da promotoria. Os 2 irmãos devem trazer a versão deles de por que dispararam 15 tiros de espingarda de propósito nos próprios pais, aqui na mansão da família em Beverly Hills. Os advogados de defesa dizem que Lyle deve contar a tão esperada história até o fim da semana. O depoimento de Eric e Lyle Menendez seria primordial para emplacar ou acabar com a defesa. O fato de os irmãos Menendez deporem sua própria defesa acrescentou um elemento enorme de drama à história. As pessoas estavam ansiosas, mas ninguém sabia bem o que esperar. Todo mundo no tribunal sabia que o primeiro dia do depoimento de Lyle Menendez seria um grande dia. Começou às 2 da tarde, depois do horário de almoço. E a primeira hora, até fazermos um intervalo, foi o depoimento mais convincente e dramático que eu já vi num tribunal. Lyle Menendez deixou todo mundo impressionado. Entre os seus 6 e 8 anos, o seu pai tinha contato sexual com você? Sim. Você queria fazer aquilo? Quando Lyle Menendez foi depor e começou a chorar na hora, foi um silêncio absoluto. E quando a gente olhava ao redor, via pessoas vidradas em cada palavra que ele dizia. Todo mundo estava chocado e incrédulo. A descrição dos abusos, principalmente o abuso sexual, foi de cair o queixo. Eu ainda me lembro até hoje. Foi extremamente desconfortável ouvir os detalhes. Você pediu para ele não fazer? Pedi. Como você pediu para ele não fazer? Eu falei para ele que eu não queria. Ele estava emocionado. E o público também estava. Eu senti a emoção, mas eu não chorei como muitas outras pessoas, porque era muito, muito importante para mim conseguir analisar tudo que ele dizia. Eu pensava o tempo todo, será que é verdade? Será que é mentira? Mas ele foi tão convincente que pensei que ou ele estava falando a verdade ou era o melhor ator que já vi na vida. Ele falou que não queria me machucar. E que ele me amava. Isso era importante para você, o amor dele? Era sim, era muito. Mas eu ainda não queria fazer aquilo. Foi chocante ver um moço de 20 e poucos anos, naquela época, chorar daquele jeito. E não saber, na minha cabeça, no que acreditar. Uma pessoa capaz daquele assassinato saberia mentir. Então, eu nunca descartei a hipótese deles estarem mentindo para tentar se livrar da condenação. Eu só não sabia quando estavam mentindo e quando estavam falando a verdade. Usem esse tempo para poderem discutir o caso entre vocês. Depois do depoimento, a reação do júri foi tão profunda que a promotoria ficou bem preocupada com a chance do caso dar errado pelos motivos errados. Não por causa dos fatos, não por causa da lei, mas porque as pessoas seriam tomadas por emoções.
A gente sempre vê novos tipos de defesa, e essa defesa, sem desmerecer, é de que o abuso os levou a matar. Certo, tá. E o que A defesa tentou mudar quem eram os vilões daquela história. Mas para a grande mídia não importava as nuances. Era um homicídio brutal. Muitas pessoas da área jurídica estão dizendo que essa defesa permite que garotos saiam impunes de homicídios a sangue frio. Nem precisa existir abuso. O abuso costuma aparecer quando o advogado aparece. No fim de cada dia do julgamento, o juiz aconselhava os jurados a evitar ver notícias sobre o caso. Era quase impossível. E um dos sinais de que a mídia estava do lado da promotoria foi o fato de que quando eu falava com amigos, mesmo se o assunto não fosse o julgamento, às vezes eles não se seguravam e perguntavam, já condenou eles? Uma pessoa comum consumindo a história da mídia normalmente ia parar nas manchetes. Algumas pessoas estavam fazendo um bom jornalismo e contavam uma história neutra. Mas a grande mídia continuava sendo, de algum modo, pró-promotoria. As pessoas que estavam lá todo dia viam muito mais informação. Quando eu vi o depoimento dos 2 irmãos, eu refleti. Eles pareciam estar sentindo dor quando estavam depondo. Eu nunca tinha visto aquilo. Meu pai... No depoimento do Eric, quando foi falar dos abusos, ele relutava muito em dizer aquilo em voz alta. Pode responder a pergunta? Posso. Meu pai abusava de mim. Foi um momento horrível. E ali onde estava o júri, o homem sentado do meu lado, escreveu no caderno dele. Alega que o pai abusou dele. Ponto final. E aí fechou o caderno, colocou no chão e cruzou os braços. E foi esse tipo de coisa que me fez pensar que a gente ia ter problemas na hora de decidir. Aqui em Los Angeles, um dos crimes mais notórios da Califórnia está chegando na última fase. Será que dinheiro seria uma recompensa justa para alguém que viveu a vida que Lyle Menendez viveu? O abuso sexual está aqui para fazer os pais parecerem tão maus que a gente esquece que eles morreram. A promotora Bozanis disse que as alegações de abuso sexual foram fabricadas. Mas para quem discorda, ela também argumentou. O Estado não executa abusadores de criança. Se você não consegue viver sob as regras impostas pelo seu pai, você pode simplesmente sair de casa, pode ir viver a sua vida. Que regra o Eric não queria obedecer? Eu posso responder. Fica de 4 pra mim. Quando as alegações finais terminaram, o julgamento acabou. Não tinha mais nada que os advogados pudessem fazer. Estava tudo nas mãos daqueles 2 júris. Havia muita ansiedade para ver o que eles iriam fazer, porque a gente sabia que membros do público, repórteres, a maior parte do país estava dividida. Amanhã, em nosso país, 2 júris trarão suas decisões sobre o caso de homicídio dos Menendez. As instruções do juiz para ambos os júris tornam o veredito de inocência legalmente impossível. O juiz vai dar a opção para que condenem os irmãos pela acusação de homicídio privilegiado ou homicídio qualificado. Durante a deliberação, as mulheres do júri do Eric tinham motivos para acreditar que alguns dos homens ou estavam vendo as notícias ou tinham uma fonte de informação que poderia ter colocado pressão para uma postura condenatória, em vez de serem vistos como influenciáveis pelo grande público. Ainda não há veredito dos 2 júris no julgamento dos irmãos Menendez. O júri de Lyle Menendez completou 16 dias de deliberação. E o júri de Eric Menendez completou 14. A gente passou um mês discutindo. As mulheres do júri do Eric se ativeram às evidências. E os homens só queriam saber de justificar a opinião deles de que a coisa não podia ter sido do jeito que os irmãos Menendez disseram. Só estavam preocupados com o fato de que um homem nunca abusaria dos filhos. O júri estava dividido por questões de gênero, porque metade do júri, que eram todos homens, queriam homicídio qualificado e todas as mulheres queriam homicídio privilegiado.
hoje, com o impasse do júri de Eric Menendez, uma suspensão foi declarada no caso dele. Hoje, em Los Angeles, a suspensão para Lion Menendez. O que você acha de um novo julgamento? Você acha que vai ser possível? Nada para A comentar. gente não achava um grupo de licença. pessoas numa sala que concordasse sobre o caso. Então, esperar que os jurados concordassem era esperar demais. Eles não conseguiram. Acho bom todo mundo se acalmar. Eu não vou sair correndo. Você vê Perguntem uma devagar. certa dose de sucesso no fato de que você conseguiu convencer parte do júri de que o abuso infantil foi uma desculpa para o homicídio? Não, a gente nunca disse que abuso infantil é uma desculpa para homicídio. Só dissemos que o abuso infantil cria um medo terrível e que esse medo, dentro de algumas circunstâncias, pode levar as pessoas a agirem, porque elas sentem que não têm escolha. A promotoria tinha um certo clima de que a coisa tinha sido desmoralizada porque parecia que a justiça tinha sido corrompida. E quando a gente soma um alto nível de escrutínio midiático, a pressão se torna, não digo insuportável, mas com certeza mais alta do que um ser humano médio pode imaginar. Para a promotoria, foi uma perda gigantesca. Aquele era um dos casos mais notórios em que eles tinham trabalhado. Foi bem constrangedor. Aproxime-se. Podem começar com as perguntas, por favor. Como vocês perderam o caso? Não falem que perdemos. A gente não perdeu o caso. Isso não é sobre ganhar ou perder. Não é um jogo de basquete, nem de beisebol, nem de futebol. Isso é justiça. Nós vamos fazer o julgamento uma segunda vez. Vocês vão tentar a pena de morte de novo? Eu tenho a intenção de manter a ideia da pena de morte, sim. Falamos a verdade na primeira vez. Só existe uma verdade. Vamos contar a verdade de novo, na medida em que pudermos. O juiz Weisberg queria que o segundo julgamento fosse mais eficiente. Ele decidiu que não teria 2 júris. Seria um júri só. Agora os promotores já sabiam da argumentação. Então, no segundo julgamento, a promotoria teria vantagem. Uma coisa que nós pedimos para o juiz foi para limitar a desculpa do suposto abuso, para limitar evidências que não têm nada a ver com esse caso. O juiz Weisberg não permitiu que a maioria das testemunhas do suposto abuso fosse para evidência. E isso foi importante, porque restringiu o escopo do julgamento. Outra coisa que o Weisberg fez foi mandar a câmera para fora do tribunal. E, sem a câmera no tribunal, ele sabia que ia diminuir bastante a cobertura da mídia. No escritório me perguntavam, você não está preocupada porque se perder de novo vai parecer que a gente não sabe o que está fazendo ou que a gente é incompetente? Então eu sentia o peso da nossa reputação nas minhas costas. Eric e Lyle Menendez voltam hoje ao tribunal para um novo julgamento em Los Angeles. A promotoria parece estar construindo outro argumento agora, baseada no fato de que mesmo que os irmãos Menendez tenham sido abusados, que diferença isso faz? Nós mostramos para o júri uma reconstrução completa do crime real para mostrar o quão intencional e bem planejado ele foi. Aquilo não tinha sido um ímpeto com armas batendo, disparando loucamente, porque eles estavam com muito medo de os pais matarem eles. Foi um assassinato premeditado, que incluiu ferir os joelhos dos pais para que a polícia, quando investigasse, pensasse que foi uma execução. Quando excluíram o histórico da família, que tinha sido tão forte no primeiro julgamento, o segundo julgamento foi muito mais parecido com um julgamento comum de homicídio. Eric e Lyle Menendez desviaram o olhar quando os promotores mostraram ao júri a fita da cena do crime de Beverly Hills. Para mim, pessoalmente, foi uma frustração, porque havia uma quantidade enorme de evidências atenuantes no primeiro julgamento. Eu não acho que aquilo foi justo. No primeiro julgamento, a alegação de abuso sexual trazia dúvidas reais. Fazia a gente pensar, sabe? Está sendo um inferno.
Toda a nossa teoria era de legítima defesa imperfeita, mas ele se recusou a encaminhar isso. Weisberg deliberou contra a defesa repetidas vezes. Uma outra mudança-chave foi que o júri só poderia escolher entre homicídio qualificado ou homicídio em segundo grau. O homicídio privilegiado estava fora de questão. Então, era tudo ou nada. Argumentamos que, na verdade, não havia fatores que embasassem homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado é no calor do momento. Alguém pega a arma e atira porque está sob violenta emoção. Mas tudo foi planejado com antecedência. Eles tinham ido comprar as armas com nomes falsos para terem as armas prontas. Isso é intencional. Eles tinham um plano para criar um álibi falso, provado com testemunhos. E todas essas coisas negam homicídio privilegiado. A Leslie fez um trabalho de mestre no primeiro julgamento para ofuscar o que tinha acontecido. Boa noite. Hoje, o papel do homicídio, da justiça e da injúria no nosso país. Vamos começar na Califórnia, onde dessa vez as histórias de abuso, incesto e terror psicológico não funcionaram. Dessa vez, o júri em Los Angeles foi além dos depoimentos e lágrimas dos irmãos Lyle e Eric Menendez e os considerou culpados pelo homicídio com espingarda do pai e da mãe deles. Licença, abra um caminho. Por favor, abra um caminho. Eu fiquei triste com o veredito, mas não fiquei surpresa, porque eu acompanhei o segundo julgamento como eu pude. E eu soube que o júri assistiu a uma coisa muito diferente da que eu vi. No fim das contas, eles não tinham escolha a não ser votar por homicídio. Foi um silêncio absoluto no momento. Eric e Lyle não reagiram de nenhuma forma. Eu não vi lágrimas deles. A reação do promotor de Los Angeles, Gil Garcetti. Pois é isso mesmo, tem toda O punho razão. cerrado no ar. Uma vitória necessária para a promotoria. Mas esse caso ainda não acabou. O júri deve retornar na segunda para decidir que pena recomenda. Para Eric e Lyle Menendez, as opções são de vida ou morte. O júri que os condenou agora deve decidir se serão executados ou não. Na fase da sentença, o júri apresentou fatores de mitigação e fatores de agravamento a considerar. E aí o juiz permitiu alguns testemunhos sobre a vida da família. Sempre me perguntam se eu sinto que foi certo a promotoria pressionar tanto pela pena de morte. E tenho que dizer que naquela época eu acreditava 100% que o que os irmãos Menendez fizeram era hediondo, era brutal e que era horrível. E aquelas desculpas não faziam sentido para mim. 7 anos e 2 julgamentos depois, Lyle e Eric Menendez foram oficialmente sentenciados hoje em Los Angeles pelo assassinato brutal dos pais deles, seguindo a recomendação do júri. O juiz deu aos irmãos prisão perpétua sem condicional. As pessoas no escritório da promotoria de Los Angeles acreditam que a condenação dos irmãos Menendez foi o desfecho correto para esse caso. Porque, independente de terem sido abusados, eles tinham outras opções, além de matar os pais. Eu falei com vários jurados depois da fase da sentença e eles disseram que se soubessem da história e do histórico da família na fase do julgamento, eles não teriam votado em homicídio de primeiro grau. Apesar daquele crime horrível acontecer e de ser um ato horrendo, tinha outras coisas boas sobre eles que justificavam o modo como eles viviam. Acredito que No primeiro julgamento, acho que os argumentos de abuso sexual e físico foram usados para distrair o júri. E a lei diz que, independente disso ter acontecido, não importa muito, porque isso não nega o homicídio de primeiro grau. Apesar da minha opinião ser de que não aconteceu, eu faço a advogada do diabo e imagino que sim, mas isso ainda não qualifica a legítima defesa. Havia muitas evidências de que os irmãos planejaram os assassinatos ao longo de vários dias e foram bem calculistas com ele. Então, mesmo que o motivo do assassinato fosse uma vida toda de abuso, ainda assim não deixaria de ser um caso de homicídio de primeiro grau. Naquela ocasião em especial, depois que você disse não, o seu pai ficou
Nervoso? Sim. Ele me jogou na cama, foi pegar uma faca e colocou na minha garganta. Pôs a faca na sua garganta. Sim. E você fez sexo com seu pai aquele dia? Sim. A atitude do público em geral mudou nos muitos anos desde que os irmãos Menendez foram julgados na década de 90. As pessoas estão mais abertas a aceitar que esse tipo de abuso acontece nas famílias. As pessoas estão dispostas a admitir que essas coisas acontecem. Ela dizia, eu queria que você não tivesse nascido. Você é burro e eu te odeio. Quantos anos você tinha quando ouviu que ela não queria que você tivesse nascido? Eu acho que... uns 7. Alguma coisa aconteceu naquela casa. Eu não acreditei em nenhum momento que os meninos estivessem inventando. A emoção era muito real. Isso é uma desculpa para matarem os pais? Não. Mas eu acreditei neles? Sim. Será que alguém mataria os pais tão brutalmente por um dinheiro que já podia acessar? Não importa como a gente olhe para isso, essa família se desintegrou e teve um fim horrivelmente violento. Se eles tivessem uma infância idílica e uma família idílica, as coisas não teriam acabado assim. Houve uma causa para acabar desse jeito, e isso sempre vai ser uma coisa que as pessoas especulam. Os homicídios foram em 20 de agosto, mas vocês só foram presos em março. Isso. Você quase se safou, não foi? Você tá falando de um jeito como se fosse divertido, mas... o meu irmão e a minha vida ficaram miseráveis pelos 6 meses antes da gente ser preso. É claro que não melhorou depois da prisão e não tá bom agora. Na verdade, eu acho que nunca foi bom. Eu acho que ser preso acabou sendo um alívio. E as mudanças que aconteceram são um alívio.